Obrigado pela parceria, né? É um prazer voltar à casa. A gente participou, acho que do segundo Isso. batch do Vibe. É um prazer estar com vocês aí. Posso começar, Rafa? Legal. Sim. Então, mais uma vez, ótimo dia. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Felipe Fagundes. Eu sou founder e CEO da RAI. E a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente tem feito, principalmente em relação ao sistema Unimed. O propósito da RAI é ser uma plataforma de inteligência de dados que auxilia convênios e hospitais na gestão de custo-efetividade de tratamentos de alto custo. A gente nasceu a partir da pesquisa, validação e operação com esses parceiros, aceleradores e clientes. Aqui destaco os dois principais hubs, os dois grandes hubs do sistema Unimed. Hoje a RAI é uma solução parceira tanto do Vibe quanto do Unimed Lab, que é o hub da Unimed Brasil. E a gente nasce em cima de um cenário que a gente conhece muito bem, que 80% dos custos do sistema estão concentrados em 20% daqueles tratamentos de alto custo, e o que nos assusta é que de 30% a 40% destes gastos podem ser considerados como desperdício. Quando a gente olha como a gente pode ajudar a melhorar esses desperdícios, a gente entende que análises econômicas e análises de custo-efetividades podem ajudar a dar um norte a dar um norte para esse tipo de tratamento de alto custo. Mas aí vem um segundo problema: como é que a gente pode entender custo-efetividade se o sistema não consegue coletar a efetividade diretamente com os pacientes? É exatamente nesse cenário que a RAI nasce. A gente tem um braço em que a gente atua como um concierge de coleta de dados de desfechos em saúde com os pacientes destas linhas de alto custo. Então, a gente está falando não em coletar dados de prontuário, a gente está falando em coletar desfechos específicos para aquela linha de cuidado. A gente está falando em coletar, por exemplo, para pacientes que fizeram cirurgia de câncer de próstata. Estamos falando em entender como é que está a qualidade de vida, incontinência urinária, disfunção erétil destes pacientes, tá? Então, de um lado, a gente coleta esses desfechos e, claro, com esses dados a gente consegue trazer uma série de análises econômicas, inclusive análise de custo-efetividade, para a melhoria da eficiência operacional destes tratamentos de alto custo, tá? Então, em resumo, a gente desenvolve em 4 mãos, junto com o cliente, uma plataforma white label para coleta desses desfechos, e importante, a RAI cuida de todo o processo de coleta de dados, de coleta de desfecho destes pacientes. Em seguida, a gente consegue juntar tudo isso dentro da plataforma, dentro de algoritmos específicos, cruzando com custo e sinistralidade destes pacientes, para que a gente possa ter gráficos, insights e relatórios de eficiência operacional e análise econômica, para que a gente tenha uma ideia e sair dessa visão míope que às vezes o sistema tem de somente olhar o que é mais caro e o que é mais barato, mas que a gente consiga também entender não somente o que é mais barato e o que é mais caro, mas o que está gerando de benefício para esses pacientes no final do dia, e se, obviamente, está valendo a pena pagar o dinheiro que está sendo pago para esses tratamentos. Aí sim a gente consegue separar o joio do trigo e entender quais são os pacientes que custaram muito caro e não melhoraram, e do outro lado, quais são os pacientes que foram bem custo-eficazes, ou seja, o que foi barato e melhorou tanto o paciente, o que a gente pode aprender para repetir o que deu certo e para evitar o que não deu tão certo assim. Aqui, só para explicar um pouquinho do funcionamento, então, basicamente, a gente desenvolve a plataforma, a gente entra em contato com os pacientes. Esse é um case que a gente rodou dentro da Santa Casa de Porto Alegre, com cirurgias bariátricas. Então, desenvolvemos uma plataforma white label, coletamos desfechos de 600 pacientes que passaram por esse tipo de procedimento, e aí sim cruzamos os desfechos com os custos para entregar todo um arsenal de análise econômica e boas práticas para esses tratamentos. Esse case, ele gerou uma oportunidade, né? A gente identificou uma oportunidade de melhoria operacional de 4 milhões e é base para projetos de remuneração por performance e saúde baseada em valor. Aqui estão alguns exemplos, eu não vou entrar em detalhes em todos, acho que vocês têm esse material, eu quero aproveitar mais o tempo para falar um pouquinho mais
mais aberto, né? Mas aqui tem tudo que pode ser trabalhado com os dados que a gente pode gerar, desde análise econômica, análise de quadrantes, performance dos prestadores, a gestão de desperdícios, porque a gente consegue identificar onde e o porquê está acontecendo esses desperdícios, e trabalhar, obviamente, com análise preditiva, entendendo o comportamento daqueles pacientes que deram certo ou que não deram certo, tá? Aqui também basicamente o nosso intuito é implementar medidas, ajudar na implementação de medidas para reduzir o desperdício por meio dessas análises econômicas todas, tá? Eu não vou ler de novo, não vou ler o slide até para não estourar o tempo aí, mas a ideia é que a gente seja um braço de apoio, um orientador aí de boas práticas para esses tratamentos de alto custo. Aqui são alguns exemplos de projetos que estão em andamento, algumas Unimedes, como falei no começo, a gente é bem parceiro de sistema Unimed, mas tem alguns hospitais como Moinhos de Vento, como Santa Casa de BH e Santa Casa de Porto Alegre, Complexo Hospitalar São Francisco, Hospital de Amor de Barretos, por exemplo. Tá? Basicamente, a grande maioria desses projetos a gente tem esse braço de coleta de desfecho e de análise econômica. Tá? E, obviamente, a gente está olhando para linhas de alto custo, que geralmente estão associadas, obviamente, com alto custo, com alta demanda e frequência, com riscos de fraudes ou com alto uso de materiais cirúrgicos ou medicamentos de alto custo. Tá? Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar. A gente tem um fit muito legal com o sistema Unimed, a gente entende tanto o sistema quanto as dores, e esse é o nosso sonho, ajudar os sistemas de saúde a melhorar eficiência e entrega de valor por meio de tecnologia e dados. Agradeço mais uma vez ao Vaibi, Rafa, Rose, pela abertura e pela organização do evento em si. Conte sempre conosco, a Rai é uma apaixonada e tem um pezinho aí em Lajeado, sem dúvida nenhuma. Obrigado.